Mas eu começo o programa falando de um assunto também importantíssimo, que é a nossa saúde emocional. É muito importante o autocuidado, né? A gente precisa ser boa companhia pra gente. A gente precisa ser aquela boa companhia que promove nosso próprio bem, nosso bem-estar. Então, manter a saúde mental em dia também é responsabilidade nossa. Muitas vezes a gente coloca a culpa no outro. Ah, é porque essa pandemia tá me enlouquecendo. Ah, é porque as notícias estão me deixando para baixo, é porque aqui em casa ninguém está colaborando, é porque todo mundo só reclama comigo, porque eu estou carregando tudo nas costas. Calma, pensa bem, é responsabilidade nossa cuidar da gente, do nosso corpo físico e mental. Então, para isso, a gente vai hoje conversar via Skype com o neuropsicólogo, coach, palestrante especializado em gestão do estresse e qualidade de vida, Dr. Armando Ribeiro, que já está aqui. Olá, Armando, bom revê-lo, tudo bem contigo? Olá, Cláudia. Olá, amigos da Rede Vida. É um prazer. E também é inédito, de tantos anos, né, prestando um serviço, conversando com os nossos amigos. Devido à pandemia, estamos fazendo isso à distância. Então, é uma novidade para todos nós e uma novidade que a gente tem que estar de braços abertos para aprender, para crescer, como um dia após o outro. É verdade. Agora, é difícil, como eu falei, é um desafio, né? E muitas vezes a gente se pega colocando a culpa na pandemia, mas inerte diante das nossas próprias escolhas. A gente pode fazer escolhas que façam bem à nossa saúde mental? Existe mesmo essa relação? Sim, não só podemos, mas eu acho que é no momento de crise, é no momento de maior dificuldade, seja em relação ao trabalho, às questões financeiras, às questões emocionais ligadas à privação, né, do ir e vir. É nesses momentos que nós mais devemos cuidar da nossa saúde emocional, que é ela que vai permitir que a gente pense com clareza e adote os comportamentos, né, de segurança relacionados ao vírus, mas também de segurança relacionados a como nós estabelecemos os nossos contatos sociais, os nossos contatos afetivos, com quem convive ao nosso redor, mas também conosco. Então, eu vejo muito, né, que além da pandemia do vírus, nós estamos observando no mundo inteiro uma pandemia de transtornos mentais, de problemas como depressão, ansiedade, pânico, que acabam sendo consequências diretas dessa forma ruim de se relacionar, né, com essas mudanças abruptas, que, por essência, são extremamente produtoras de estresse crônico, de estresse que leva aos hormônios como cortisol, a adrenalina, fazendo com que o nosso corpo e a nossa mente tenham uma dificuldade imensa, né, de se manter em equilíbrio, de se manter em equilíbrio dinâmico, e que, como a gente vive hoje uma situação sem uma previsão clara, eu digo muito que a gente não está correndo uma corrida de curta distância, mas sim uma maratona. Todos precisam de se fortalecer emocionalmente para que possam não só nutrir a mente, as emoções, a espiritualidade, mas também construir no seu lar esse ambiente, né, protegido daquilo que foge ao vírus, mas daquilo que é inerente à existência humana, que são os nossos monstrinhos interiores, né? Como eu já mencionei, o pânico, a depressão e tantos outros. Eu digo que a gente não deve abrir mão de estabelecer algumas rotinas. Não é porque estamos todos em casa, né, ou quem pode, né, e precisa ficar em casa por uma vulnerabilidade maior à saúde, mas que a gente precisa de estabelecer algumas rotinas para manter a nossa sanidade mental. Você bem colocou no começo do programa de que quando a gente organiza a nossa casa, a gente também organiza a nossa mente. E vários estudos já evidenciaram isso, né, que a nossa mente, ela se reproduz no nosso ambiente imediato. Então, quando você vai arrumar uma sala, arrumar um quarto, né, eu peço para as crianças arrumarem a cama,
não é só para ter a casa em ordem, mas é para estabelecer uma rotina de se colocar em ordem, né, essa mente interior. E nada mais importante, algo que a gente vem aprendendo, Cláudia, é que não basta fazer as coisas de forma automática. É fundamental que a gente possa fazer manter as nossas rotinas de organização, mas preferencialmente com atenção plena, chamada, né, de mindfulness. É uma forma não formal, é uma forma da gente poder levar a nossa mente consciente a crescer e a estabelecer um vínculo, né, com essa rotina diária que parece só trabalho, mas é uma forma de você fortalecer a força de vontade, fortalecer a sua razão de viver. E isso traz muita alegria, traz muito bem-estar. Mas, para tanto, é preciso que a gente se olhe, que a gente cuide das nossas necessidades. Perfeito. Eu gosto muito quando as pessoas falam de rotina aqui e a nossa tendência é de cara concordar, sim, vamos estabelecer uma rotina. Mas eu sempre fico pensando, será que as pessoas estão praticando aquilo que de fato elas sabem? E aí, Armando, eu vou te pedir licença para desafiar agora o nosso telespectador, você que está acompanhando a nossa programação. E a minha pergunta para você, e o meu desafio para você é, você de fato está praticando aquilo que já está sendo dito e que não é novidade, mas você está colocando de fato em prática, porque isso é ciência. Eu estou conversando com um dos maiores pesquisadores de neurociência que a gente tem no Brasil e isso é fato, a gente precisa praticar. Agora, Armando, eu queria entrar num ponto que eu acho muito interessante, porque a gente está vivendo de fato, na pandemia, um momento de estresse diferente, um momento de ansiedade que talvez a gente nunca tenha experimentado antes, ou seja, alguns se saem melhor nessa situação, outros ficam mais fragilizados. Mas, de certa forma, a gente já está um pouquinho abaixo do nosso normal, da nossa força, né? Da nossa coragem. E aí eu vejo, às vezes, principalmente na quarentena, com convívio muito íntimo, marido, mulher, filhos, que antes se viam muito menos, né? Às vezes eram boa tarde, boa noite, se viam rapidinho numa das refeições, agora com essa intensidade, entrando em conflitos. E aí eu pensei de você falar um pouquinho sobre a inteligência de escolher qual é o conflito que a gente deve entrar, em qual conflito a gente realmente tem que entrar agora, né? Porque você falou uma palavrinha que me persegue, que é a proteção. E essa autoproteção, eu acho que nesse momento se faz muito necessária. Eu acho que nesse momento que todos compartilhamos de uma humanidade em comum, né? Frente a esse inimigo invisível, o vírus, que nós devemos escolher o bom combate. E o bom combate do momento são sabiamente escolher aqueles conflitos emergentes, mas que devem ser resolvidos pontualmente, principalmente por causa desse convívio obrigatório e intenso que todos nós estamos, né, cercados neste momento. Mas o bom combate é assim, eu preciso de lidar com esse conflito neste momento, é algo que fará bem ao meu relacionamento agora, seja com marido, esposa, seja com os filhos, seja com os pais, né, avós, ou eu posso postergar esse momento, né, pensando que agora é um momento fundamental de juntar forças, né, de perceber no outro que muitas vezes a nossa raiva, a nossa intolerância, a nossa falta de paciência não é por causa do outro, mas é por causa deste momento maior que aflige a todos nós, a falta de trabalho para alguns, a falta de dinheiro, a queda de renda para outros, a insegurança com relação, né, à contaminação. Eu atendo muitos médicos e profissionais da saúde que me falam, Armando, todo dia eu ando com uma cruz na cabeça com relação ao medo de ter me contaminado e voltar para casa. Quer dizer, cada um hoje carrega em si essas dúvidas, essas angústias que são amplificadas pelo momento que vivemos, um momento ainda de indeterminação, de
bastante névoa nas nossas decisões. Então, o bom combate é o combate sábio, é o combate que pode trazer a paz necessária e a serenidade para que a gente possa conviver e coabitar os nossos ambientes, né, de forma a construir alianças e fortalecer os afetos. Então, não é hora de trazer, talvez, discussões secundárias, periféricas. Eu acho que tudo na vida há um momento perfeito. E na pandemia é o momento de nós colaborarmos, né, para o bem-estar comum. Então, tá com a cabeça quente, isso é uma prática aqui de casa. Tá com a cabeça quente, talvez não seja o melhor horário para tratar do assunto. Vai tomar a ducha, vai tomar água, vai fazer a oração, vai fazer a meditação, né? Infelizmente, a gente tem a dificuldade ainda de poder andar nos parques e nas ruas, mas, assim, de qualquer forma, esfriar a cabeça, isso é uma opção e é uma escolha consciente de cada um de nós. O bom combate é tratar dos nossos assuntos de conflito, mas de forma menos passional, de forma menos movido por emoções conturbadas. E a pandemia, por si só, ela leva ao nosso funcionamento cerebral, mental, emocional, né, que tenhamos essa convivência com emoções conturbadas. Muitos dos meus pacientes agora, à distância, falam, tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo péssimo, e não está claro. E não está claro porque a pandemia é um pano de fundo que modifica, né, essa nossa resposta ao estresse. E todo dia que passa, infelizmente, somos impactados, né, pela continuidade dessas notícias no cenário político, notícias no cenário das falsas promessas de cura, né, que muitas vezes a gente vê aí que são forças políticas, forças econômicas promovendo. Portanto, a minha vontade é de compartilhar com todos os amigos da Rede Vida, do Vida Melhor, de que é preciso tomar essa decisão individual, da gente cuidar das nossas emoções, da gente cuidar das nossas mentes, para que a gente possa passar por esse momento. E já foi observado em alguns países da Europa, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que da mesma forma que nós temos o estresse pós-traumático como um problema de saúde mental para quem enfrenta pandemias e outras situações adversas, existe o crescimento pós-traumático. Ou seja, muitos de nós, se fizermos esse trabalho de casa, de cuidar do coração, de cuidar da mente, de cuidar das relações, nós vamos sair dessa pandemia fortalecidos emocionalmente. É como aqueles soldados que voltaram da guerra olhando para a vida com outro sentido, olhando para o irmão, olhando para as diferenças sociais, né? Para essas abominações que nós, infelizmente, aprendemos a sobreviver a elas, mas olhando para todas essas dificuldades e diferenças de forma a querer fazer a diferença. Então, quando eu falo de ter uma rotina, exercitar essa mente para o bom combate, aquele que vai construir união entre os entes de uma mesma casa, entre os familiares, entre os vizinhos, é para que a gente possa ter a sorte, ter a graça de sairmos fortalecidos, de sairmos com crescimento emocional depois de tudo isso que todos vamos passar. Muito bom, muito obrigada, Armando Ribeiro. Você falou dos seus pacientes, imagino que você deva estar fazendo atendimento via Skype, atendimento online, então vou passar aqui os seus contatos, quem sabe você consegue um espacinho aí para ajudar quem está precisando em casa. Muito obrigada, é sempre muito bom revê-lo e muito bom aprender com você, viu? Olha, eu que agradeço sempre, eu só vou me queixar de uma coisa, que sempre eu ganho um abraço tão gostoso e essa história de online ainda não substituiu aquele acolhimento, só o pessoal da Rede Vida, do Vida Melhor, sabe?
É o acolhimento mesmo que a gente gosta. Sinta-se abraçado, um beijo para você e para toda a família. Olha, o doutor Armando, ele tá no Instagram como Armando RNN, tá? N de navio. Armando RNN. Pode entrar lá e acompanhar o trabalho dele, que é muito 10.